Olá, meninas, tudo bom? Então, nós demos o nosso jeitinho da gente fazer o nosso culto, mesmo não sendo presencial, né? Mas o Senhor, Ele tem uma palavra para nossa vida nessa manhã. Eu vou te pedir para abrir no segundo livro de Crônicas, segunda Crônicas, capítulo 20. Quero que vocês acompanhem a leitura. É um pouquinho extensa, nós não vamos ler o capítulo todo. Inicialmente nós vamos ler até o versículo 12 e a gente vai falar um pouquinho. Então vamos ler. Nós estamos vivendo um momento agora muito difícil, né, para todo mundo. Essa pandemia aí, esse vírus que está matando tanta gente aí no mundo todo. E aí, quando o Senhor me deu essa palavra, eu comecei a entender um pouco do que o Senhor quer falar conosco. Vamos ler. Josafá derrota Moabe e Amon, é o título que está aqui na Bíblia. Depois disso, os moabitas, os amonitas e alguns dos meunitas entraram em guerra contra Josafá. Então informaram a Josafá: um exército enorme vem contra ti de Edom, do outro lado do Mar Morto. Já está em Azazon Tamar, isso é, em Engedi. Alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Reuniu-se, pois, o povo, vindo de todas as cidades de Judá, para buscar a ajuda do Senhor. Josafá levantou-se na Assembleia de Judá e de Jerusalém, no templo do Senhor, na frente do pátio novo, e orou: Senhor, Deus dos nossos antepassados, não és tu, Deus que está nos céus? Tu dominas sobre todos os reinos do mundo. Força e poder estão em tuas mãos e ninguém pode opor-se a ti. Não és tu, nosso Deus, que expulsaste os habitantes dessa terra perante Israel, o teu povo, e a deste para sempre os descendentes do teu amigo Abraão? Eles têm habitado nela, construído um santuário em honra ao teu nome, dizendo: se alguma desgraça nos atingir, seja castigo da espada, seja peste, seja fome, nós nos colocaremos em tua presença diante deste templo, pois ele leva o teu nome, e clamaremos a ti em nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos salvarás. Mas agora, aí estão amonitas, moabitas e habitantes dos montes Seir, cujos territórios não permitiste que Israel invadisse quando vinha do Egito. Por isso os israelitas desviaram-se deles e não os destruíram. Vê agora como estão nos retribuindo ao virem expulsar-nos da terra que nos deste por herança. Ó nosso Deus, não irás tu julgá-los? Pois não temos forças para enfrentar esse exército imenso que vem nos atacar. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. Vamos orar? Deus querido, Deus amado, aqui está a tua palavra, Senhor. Ó Deus, que a tua palavra venha nesse instante falar aos nossos corações. Senhor, venha trazer o teu recado, Senhor, venha falar conosco aquilo que o Senhor deseja, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Josafá era um rei de Judá que reinou por 25 anos, um rei que combateu a idolatria na época dele, e no final de seu reinado ele enfrentou uma situação muito adversa que nós vemos aqui no versículo 1, versículo 2, né? Um exército desses três povos veio contra ele. Então, no versículo 3, diz que Josafá ficou com medo, né? Ele se alarmou. E o medo é uma característica nossa de ser humano, né? Quando a gente enfrenta uma situação muito difícil, quando a gente lida com situações que nós não sabemos o que fazer, não sabemos como conduzir, não sabemos como vai ser o desfecho.
nós nos amedrontamos, né? Nós ficamos com medo. Mas quando isso aconteceu na vida de Josafá, ele não se entregou ao medo. Pelo contrário, ele buscou o Senhor. Então eu quero dizer para você, minha irmã, meu irmão, que está ouvindo essa palavra nessa manhã, nós estamos vivendo uma situação assustadora, né? Comparada só à Segunda Guerra Mundial. Nós estamos vendo países sendo assolados por um vírus terrível, pessoas morrendo e não tem cura e não tem vacina ainda e a gente não sabe o que fazer, né? Então, muitos estão entrando em desespero, muitos estão apavorados, muitos estão entrando em crise de ansiedade. Mas a palavra do Senhor nessa manhã, para mim e para você, é: não temas. É momento de nós buscarmos o Senhor. O Senhor está falando conosco, o Senhor está falando com o mundo inteiro. Esse momento é momento de nós afiarmos o nosso ouvido para ouvirmos a voz de Deus, ouvirmos o que Deus quer falar conosco e fazermos exatamente o que Josafá fez. No momento que ele estava apavorado, porque vinha um exército que ele não tinha condição de combater, um exército muito numeroso. E o que ele faz? Ele busca o Senhor. Versículo 3 diz que ele decide consultar o Senhor, proclamou um jejum em todo o reino. Nós acabamos de sair de um momento de jejum, né, no mês de fevereiro. Nós oramos, jejuamos pelos nossos filhos, mas nós continuamos em guerra, agora com uma outra situação, né? E nesses momentos de guerra, nós como igreja, nós precisamos nos posicionar, nós precisamos assumir o papel para qual o Senhor tem nos chamado. E aqui a gente vê que no versículo 4, todo o povo se uniu. Reuniu-se, pois, o povo vindo de todas as cidades de Judá para buscar a ajuda do Senhor. É momento da igreja se unir. É momento de nós, mulheres de oração, nos unirmos. De todas as igrejas, de todas as denominações, nós precisamos ser igreja agora. Um povo só, povo de propriedade exclusiva do Senhor. Nós precisamos nos posicionar. Não é momento de se desesperar, não é momento de chorar, não é momento de fazer nada que as nossas emoções começam a gritar dentro de nós. É momento de nós falarmos para a nossa alma: alma, se aquieta, aquietai-vos e sabei que eu, o Senhor, diz lá Salmo 46, né? Então é momento de nós sabermos que nós temos um Senhor. E Josafá sabia disso, Josafá entendia isso e ele se posicionou. Nós vemos aqui no versículo 5 que Josafá, ele orou a Deus, e essa oração assim, muito linda. E o que me chamou a atenção aqui no versículo 12 é que ele reconheceu que ele não tinha força nem capacidade de lutar contra esse exército numeroso que vinha contra ele. O mundo está sendo obrigado a reconhecer que nós não somos nada. Que se o Senhor não fizer, se o Senhor não guardar, se o Senhor não livrar, nós vamos perecer todos, ricos, pobres, analfabetos, pós-graduados, todos estão na mesma sacola nesse momento. E a nossa dependência é do Senhor. No versículo 12, ele diz assim: nós não temos força para enfrentar esse exército imenso que vem nos atacar. Nós não sabemos o que fazer. O nosso país, ele não tem condição de lutar contra esse vírus. Uma nação como a Itália, primeiro mundo, está perdendo a guerra. Que dirá o Brasil? Então nós não sabemos o que fazer. Mas nós temos um Deus que é o Senhor de todas as coisas, que é o Senhor da história, que não perdeu o controle da minha vida, da sua vida, meu irmão, minha irmã.
Nós precisamos buscar ao Senhor nesse momento e fazer como Josafá. Ele diz assim: eu não sei o que fazer, mas os meus olhos se voltam para ti. Salmo 121 diz: eleva os meus olhos para os montes. De onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, o teu socorro vem do Senhor, minha irmã. O nosso socorro não vem de um plano de saúde, não vem de um hospital cheio de tecnologia, porque muitos vão ter isso nessa hora, como já estão tendo lá na Itália, estão perecendo, estão sucumbindo. A nossa segurança vem do Senhor. Então nós precisamos, nesse momento, como igreja, permanecermos unidas. Nós vemos aqui no versículo 13, eu achei tremendo também. Todos os homens de Judá, com as suas mulheres, os seus filhos e até os de colo, estavam ali em pé diante do Senhor. Essa epidemia, ela ataca todo mundo. Ela ataca mais os velhos, mas ela ataca jovem também. Então, é momento de todos nós, como igreja, orarmos, ensinarmos os nossos filhos, as crianças, sim, também orar, a buscar o Senhor também. É o momento do culto doméstico voltar a acontecer. É o momento dos nossos filhos nos verem. Está todo mundo dentro de casa, trancado. Seu filho precisa ver você dobrar o seu joelho e buscar o Senhor. O seu filho precisa ver você ler a palavra. O seu filho precisa que você chame ele pela mão, não importa a idade que ele tem, e fala: vamos orar, meu filho. Vamos orar, meu marido. Vamos orar, vamos nos unir. Então, aqui todos, sem distinção de idade. E aqui nós vimos no versículo 13, todos os homens de Judá, né, com as suas crianças. Versículo 14, o Espírito do Senhor, ele veio sobre Aziel, ele veio sobre um descendente de Asaf. E o Espírito Santo, usando esse homem, disse no versículo 15, assim diz o Senhor: não tenham medo, não fiquem desanimados por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Então, o recado do Senhor para você nessa manhã: não tenha medo, porque a batalha não é sua, não é minha. Sabe por quê? Porque a gente não tem condição de lutar essa batalha. Essa batalha é do Deus que é todo poderoso, que é o nosso Deus. Então, é dele. Mas, como diz aqui, no versículo 17, vocês não precisarão lutar nessa batalha. Tomem suas posições e permaneçam firmes. É momento de nós tomarmos a nossa posição, igreja, e permanecermos firmes. É momento de nós pararmos de nos distrairmos. Está tudo aberto, os canais de Netflix, de TV a cabo, está tudo aí funcionando. Mas não é momento de nós ficarmos com esse tipo de distração, não, queridos. Nós precisamos ficar ligados. É momento de nós orarmos. E eu quero te fazer um convite aqui, que eu já fiz no grupo, e mais uma vez reforçar: nós precisamos estabelecer horário de oração. Então, coloque lá o seu celular para despertar, 6 da manhã, meio-dia, 18 horas, e vamos estar orando nesse momento como igreja. Vamos permanecer, vamos fazer como Josafá aqui, Não tenham medo, nem desanimem. Saiam para enfrentá-los amanhã e o Senhor estará com vocês. Aqui no versículo 17. Então, vamos sair do nosso comodismo, vamos sair do nosso vitimismo. Ai, meu Deus, o que vai ser? Como é que vai acontecer? Nossos olhos precisam estar postos no Senhor, minha irmã. Nós precisamos buscar o Senhor, fazer a nossa parte, porque essa guerra não é nossa, essa guerra é do Senhor. Mas nós precisamos, como igreja, estar de pé diante do Senhor nesse posicionamento. Versículo 22 diz assim: quando começaram a cantar e entoar louvores, o Senhor preparou uma emboscada contra os homens de Amon, de Moabe e dos montes de Seir que estavam invadindo Judá. E eles foram derrotados. Então, quando o povo começou a cantar, a entoar louvores, o Senhor
não foi o povo, foi o Senhor quem preparou a emboscada contra o inimigo. Então, no momento que você está aí lavando a sua louça, limpando a sua casa, louvando, clama ao Senhor, que é nesse momento que o Senhor está passando o sangue dele nos umbrais da tua casa. É nesse momento que esse vírus não vai entrar na nossa família, porque o Senhor é quem nos guarda, o Senhor é a nossa força, o Senhor é o nosso Deus. Então, querida, se levante. Esse é meu convite para você nessa manhã, para você fazer como Josafá fez. Eu coloquei aqui alguns pontos aqui. Então, vamos lá. Primeiro ponto. Nós vamos voltarmos para buscar o Senhor com oração, com jejum, com arrependimento, com louvor. É momento de nós nos posicionarmos como igreja. Nós precisamos tomar uma posição e ficar firmes na nossa fé, apesar das notícias ruins que nós temos ouvido todo dia. Nós temos sido encharcados por más notícias, mas nós precisamos elevar os nossos olhos para os montes, de onde vem o nosso socorro. Nós precisamos permanecer firmes. Nós precisamos crer no cuidado do Senhor, que a misericórdia do Senhor dura para sempre. Nós precisamos ter isso firmemente na nossa mente, que o Senhor, Ele está cuidando de cada um de nós. Nós precisamos continuar louvando, continuar adorando, continuar acreditando nesse amor de Deus pela nossa casa, nossa vida, nosso país. Então, irmãs, vamos fazer isso. Nós veremos o grande livramento do Senhor. Vamos nos posicionar, vamos nos aquietar, vamos ter paz, que o Senhor, que diz que Ele nos dá a paz, que excede todo entendimento, guarde a sua mente, guarde seu coração, guarde a sua casa, guarde a sua família, guarde todos aí onde você está nessa hora, que o Senhor cubra a sua casa com o sangue dele, que Ele passe nos umbrais da sua casa o sangue dele e nós venceremos para a honra e glória do Senhor. Isso tudo vai passar. E quando acabar isso tudo, que o ensinamento que o Senhor está nos trazendo possa ficar dentro de nós, porque nada que o Senhor permite o povo dele passar em vão. Se nós estamos passando nessa situação, há um ensinamento, há um propósito, vamos entender, vamos ouvir a voz de Deus. Amém, queridas? Então, Deus te abençoe, que você tenha uma semana de paz e que o Senhor continue falando com você mais um pouco, tá bom? Leia a palavra de Deus diariamente, não perca de vista a palavra de Deus. Louve o Senhor, se posicione em oração. Isso tudo vai passar, em nome de Jesus, tá bom? Beijo, fique com Deus, tá?